Boa noite para você que está acompanhando o nosso O Mecânico ao vivo de qualquer parte do país. Hoje temos uma palestra muito interessante para você. Sincronismo do motor e os cuidados na reparação. Com ele, Cristiano Ferreira, que é da SKE. Cristiano, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Mecânico Online, o nosso Mecânico ao vivo. Boa noite, Ragazzi. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, reparadores, lojistas. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje e fazer esse bate-papo, né? Sempre prazeroso a gente poder passar informação para vocês e agregar informação também. Por isso a gente pede que vocês comentem mesmo aí, não tenham vergonha, seja a dúvida que for, comente aí, que a gente vai tentar responder a todos os comentários aí na medida do possível. É isso mesmo, sua participação é importantíssima. Nosso canal aqui que você está acompanhando, tem o chat que você pode fazer as suas perguntas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a palestra e ao final da palestra nós estamos esclarecendo então as suas dúvidas. E lembrando, como apareceu aí no começo, temos uma novidade. Para você que assistiu a palestra inteira, vai receber então por e-mail o certificado. Ok? Então, para começar, nós vamos então mostrar um vídeo para você e depois, na sequência, a palestra do Cristiano. Okay.
Bem, você assistiu um vídeo aí onde mostrou as várias áreas de atuações que a SKF tem no mundo, né? E eu quero aproveitar, antes de nós iniciarmos a palestra, pedir para você que está participando com a gente pelo chat, coloca o nome, o seu nome completo e também da cidade, o local que você está presente, que é para que a gente tenha condições de conhecer você um pouco melhor, não é mesmo, Cristiano? Então vamos lá. Nossa palestra de hoje pode começar, né? Boa noite a todos novamente. Vocês viram aí, gostaram do vídeo, né? A gente mostrou um pouquinho da SKF para vocês ao redor de todo mundo, são várias fábricas, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre elas, e um pouquinho dos treinamentos que a gente faz lá, né? Então, a gente mostrou um pouco da NASCAR, a gente também patrocina a NASCAR aí, a gente vai mostrando, vai seguindo os slides aqui, e esse conteúdo vem mais ou menos como está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar então? Vamos lá, pode ir. Vamos lá, vamos bater esse papinho agora. Eu vou falar um pouquinho da SKF para vocês. A SKF é uma fábrica sueca de rolamento. Ela foi fabricada em 1907. Ela começou em 1907. Hoje conta aí com 46 a 47 mil funcionários em todo o mundo. Nós temos cerca de 115 fábricas em aproximadamente 30 países, 29, 30 países. Onde a gente não tem fábrica, a gente tem um escritório para atender os nossos clientes. A presença da SKF em 130 países, distribuidores em 17 mil locais. Então, perto de você deve ter algum distribuidor autorizado. Isso é muito importante na hora de você adquirir a sua peça, né, o seu produto. Que no distribuidor é certeza que você vai comprar uma peça de qualidade e original SKF. Você comprar de alguém do porta-mala e oferecendo na sua oficina, possivelmente é uma peça duvidosa. Então, sempre procure aí um distribuidor perto de você. Se você não conhece nenhum distribuidor perto de você, liga no 0800 da SKF ou entra no site da SKF e você vai ter a lista lá de distribuidores que tem próximo aí do seu estado, da sua região. Algumas certificações globais aqui que a gente tem, né, vocês podem ver aqui, que é o que garante a qualidade do produto, né? Garante aí, por esses certificadores, que a gente tenha um padrão de qualidade em todas as fábricas, ou seja, pode ser em qualquer fábrica que você venha adquirir o produto, seja da Alemanha, do Brasil, da Argentina, da China, da onde for, o padrão de qualidade é o mesmo, os maquinários são os mesmos, essas certificadoras aí capacitam e fazem com que isso se torne possível. Aqui fala um pouquinho da SKF Race, que é a SKF lá fora, ela patrocina todos esse pessoal aí, né? Com a Ferrari, com todos os rolamentos e retentores. A MotoGP a gente patrocina a Ducati, com rolamentos e retentores também. No Trial, na NASCAR, a gente tem aí uns 3 ou 4 carros hoje que correm com todos os rolamentos e retentores da SKF. Entre outros, né? No Superbike também. Então, isso aí leva todas as peças, né, tanto os rolamentos como os sensores, seja qual peça for, até o limite. Então, é um verdadeiro campo de testes aí para a SKF. Então, a gente tem um trabalho bem intensivo nesses caras, que é o que o pessoal testa a fundo nossas peças, né? Isso é bem legal a gente comentar. E vamos falar aí um pouquinho do sistema de sincronismo, que é o que interessa hoje, né? Vamos falar um pouquinho dos tensionadores, o conceito geral, né? O sistema de distribuição aí é essencial da combustão interna. Então, o sincronismo ele permite que o sincronismo do motor se mantenha quando o motor está em funcionamento. Então, a árvore de manivelas, que é o virabrequim, tem um sincronismo com os comandos de válvula. Então, a correia dentada faz esse sincronismo para que tudo funcione normalmente, uma peça não venha colidir na outra, né, e trazer danos aí ao motor. Aqui algumas das peças de sincronismo, né? Vou contar aqui para vocês. Esse vai ter uma folha tensora, ela está em corte. Então, normalmente, ela vai em um rolamento de GVB ou 2 rolamentos de GVBs. Então, uma folga aí é determinada pela montadora. Pode ser uma folga C3 até uma folga C4.
Então, normalmente, ele tem uma folga assim. Se você perceber ele mesmo depois de apertado, ele tem uma folguinha. Não fiquem indecisos nisso aí. Pode montar assim. Aqui uma polia tensora. Aqui a correia e o kit de corrente. Hoje a SKF já fornece aí o kit de correia dentada para os carros. A evolução da correia está ficando ultrapassada, então hoje os motores cada vez mais vêm adquirindo essa nova tecnologia de correntes. Né? Então, sincronismo por corrente, a SKF já também fornece no mercado. Os tensores de distribuição, pode ser o tensor automático, como também o tensor hidráulico. A gente também fornece eles aí na maioria dos motores. E a bomba d'água, que também está no sincronismo, a gente também tem que ter muita atenção nela. Hoje a gente não vai falar muito sobre bomba d'água, porque eu quero abordar uma próxima palestra ou treinamento para falar só sobre o sistema de arrefecimento. A gente vai entrar fundo na bomba d'água, no sistema de arrefecimento, para vocês entenderem mais. É um sistema muito amplo e também muito, que gera muito transtorno aí para o operador. Felizmente os carros aí ninguém consegue fazer a manutenção como deve ser, na preventiva, e aí vem oxidando o motor, gera vários sintomas de defeito no veículo. Então a gente vai abordar um treinamento só para a bomba d'água e sistema de arrefecimento. E aqui a polia tensora, né? A diferença da polia tensora para o tensionador. Então a gente tem aqui uma polia, onde ela tem um rasgo aqui, um furo excêntrico, a gente poder tensionar ela. E aqui nesse caso a gente depende que o reparador venha saber fazer esse tensionamento. Então normalmente se faz esse tensionamento com o dinamômetro, porém quase ninguém tem um dinamômetro. Você já ouviu falar de dinamômetro? É um pouco difícil você, nas oficinas mecânicas, o mecânico, no caso, ter o dinamômetro de correia, né? É bem difícil, não é uma ferramenta cara, e às vezes quem tem também não usa, porque demora um pouquinho, dá um trabalho, mas isso você garante que o serviço sai bem feito. Mas se você não tem um dinamômetro para fazer a tensão da correia, então você usa o famoso dedômetro, né? A gente vai fazer vai falar um pouquinho depois sobre como fazer a medição com o dedo também, né? Pra gente, quando não tem a ferramenta certa, às vezes dá para fazer no feeling. Então, basicamente é isso. A polia tensora, ela tem um rasgo excêntrico ou um furo fora de centro, que é para você conseguir fazer essa tensão na correia. O tensor automático, diferente daquele, ele já tem uma mola, que aí ele vai absorver aí os impactos que sofre na correia, tanto o tensionamento como a caloria do motor. Quando ele esquenta mais, ele consegue corrigir esse parâmetro, né, de ajuste. E aí o tensor serve para isso, né, para amortecer e manter esse sistema da correia, né. Então aqui nós temos um tensor em corte, para vocês entenderem como que é aqui dentro. E aqui o tensor hidráulico, né? Esse aqui é o da Audi, né? O famoso tensor da Audi. Então eles são assim, normalmente esse vento vai um rolamento de GBB neles, diferente do outro que às vezes vai dois. E aquele em corte, né? Tem esse excêntrico aqui, eu vou dar uma olhada na imagem. Esse excêntrico de montagem, né, que permite aí ajustar o tensor durante a instalação. Temos aqui o casquilho, normalmente é um casquilho de bronze, que faz aí a fricção radial e o desgaste do componente, além de absorver aí todas as vibrações que ocorrem no tensor. O 3 é o rolamento de DGBB, normalmente é de espera. Aqui a gente tem a polia. No 4, a gente tem o cubo, a mola no 6, e no 7 aqui a gente tem a plaquinha do pivô, que é a lâmina lá que você faz o ponto do tensor, né? Então vamos aí compreender a tensão da correia do motor, como havia dito lá do ajuste com o dedo, né? Então a tensão ela deve ser certeira. Se você deixar ela muito reduzida, o que pode acontecer? Vai saltar aí
correia, pode gerar barulho, pode arrancar dentes das correias, e por aí vai. Então, se você deixar muito folgado, dá problema. Se você deixar demasiado tensionado, também pode acontecer de arrancar dentes, de fazer ruído na correia. A correia pode atacar o tensor, atacando a flange, ela vai causar ruído. Um dos ruídos comuns é no motor AP, você tensiona demais, ele começa a fazer aquele... e você acha que o defeito está no tensor. E aí basta você frouxar um pouquinho, esse barulho sobe. E aí, no caso, se você quiser fazer o ajuste no dedômetro, então você gira ele 90 graus para um lado, gira a correia 90 graus para o outro, essa é a tensão correta. Se você não conseguir fazer esse 90 graus, está tensionado demais. E se você passar desses 90 graus, aí está frouxo demais, tem que fazer a correção. Normalmente é assim que acontece para todas as correias, correia multi-V, correia V e a correia dentada também. Aqui os danos causados, né, por excesso de tensão. Então, normalmente, quando você excede a tensão no tensor, ele vai fazer aqui com que esse batente venha colidir aqui no batente de máxima. Se tiver tensionado demais, bate no de máxima. Se tiver tensionado de menos, ele vai bater no limitador de mínima. Então, aqui você já consegue evidenciar, na hora de você tirar o tensor, se está demasiado tensionado ou demasiadamente frouxo. Outra coisa também que pode acontecer é que a correia ela tende a fugir do sincronismo quando está tensionado demais. Então, aqui nesse caso, você pode ver que ela trabalhou somente de um lado do tensor, ou da polia de serviço. Aqui é a mesma coisa, esse aqui chegou a entortar, né, a flange aqui, de tanto que ela bateu no limite de mínima. Então, estava frouxo demais. Então, essas são as evidências que a gente pode ter aí quando a gente tira a peça velha. O legal é sempre você analisar a peça que você está tirando do carro. Nunca só, problema no tensor, vou trocar o tensor. Então, olha, examina a peça para você saber qual que é a causa. Às vezes o tensor não tem problema, você vai trocar e vai continuar com o mesmo problema. Então, é sempre bem legal a gente saber o que está acontecendo, né? Nesse caso aqui, excesso de tensão arrancou os dentes da correia. Isso é bem comum de acontecer. E não precisa nenhum mecânico pode ter, por exemplo, alguma situação que algum outro componente está comprometendo o tensor? Sim, se tiver uma peça desgastada no sistema, por exemplo, ele trocou a correia e o tensor e não trocou, por exemplo, a bomba d'água. Então, a bomba d'água ela já pode estar cansada, então o rolamento já está meio folgado, pode estar desalinhado e fazer e comprometer o tensor. Então, antes da troca, é necessário avaliar todo o conjunto. Avaliar todo o conjunto. E também as engrenagens. Se você tem a engrenagem no sistema lá, por exemplo, a engrenagem do virabrequim, sempre remover e dar uma olhada nela para ver se ela não está gasta. Por quê? Se ela estiver gasta, na hora que fazer o funcionamento, trabalhar aí 1.000 km, 2.000 km, a correia vai assumir aquele desgaste que está na engrenagem e aí vai afrouxar o sistema. Até então ela estava tensionada, ela assumiu aquela forma, aí ela distensiona o sistema e começa a bater. E se o tensor quebrar, aí dependendo do motor, flutua a válvula aí. Então realmente é um item de segurança, né? Numa dessa, você pode ter danos aí bem caros para o seu cliente. Então sempre prestar bem atenção no sistema de sincronismo. E aqui por falta de tensão. Aqui nós temos esse carinha aqui, que é o VKM 121, que vai na linha GM. Isso aqui é o campeão de garantia na SKF. Aí você fala, pô, então tem defeito na peça? Não, não tem defeito. O pessoal costuma montar e esquecer de fazer o procedimento. Então, qual que é o procedimento para esse cara aqui no caso? Então, ele vem com um pino, você alinha o furo dele com o furo, e aí você monta todo o sincronismo. Montou o sincronismo, aí você remove o pino e ele arma. Quando ele arma, ele tem que parar lá, o Vzinho tem que parar certinho. Se ele não parar, você tem que tensionar ele pela bomba d'água. Isso é um carro antigo e até hoje gera garantia. Por quê? Na hora que monta, armou demais, folgou, ele vai ficar batendo lá na mínima, até que o cliente ouve e fala, está fazendo barulho, é o tensor. Vai trocar o tensor, põe um novo,
continua a mesma coisa. Põe outro, continua a mesma coisa. Até que ele vai atrás da informação e vê que ele tem que tensionar pela bomba d'água. A bomba d'água nesses motores ela é fora de centro. Então você vai girando, vai tensionando ou distensionando. E a gente pega muito desse cara aqui, ó, ele faz uma marquinha aqui de que ele está batendo no limitador, que é esse cara aqui. Ele tem esse campo para trabalhar daqui, aqui. Então ele tem que ficar no meio certinho. Se ele não ficar no meio, ele vai dar barulho e você vai achar que é o tensor e não é o tensor. Aqui também arrancou os dentes da correia, né? Por excesso de tensão, cria-se uma força muito grande na correia e aí ela vira o fusível do sistema. Ela quebra os dentes, não tem, dependendo do carro, vai flutuar a válvula. Pegar um Palio aí, Citroën, Renault, a gente sabe a bucha que dá, né? Esse aqui também, batida de mínima, então você tirou, tem essa marca aqui, basta você tensionar um pouquinho mais o sistema, que ele vai ficar com a correção ideal. Aqui, danos resultantes de desalinhamento. Então, pode ser que você tensionou para o lado que você não deveria tensionar. Normalmente, os sensores vêm uma setinha indicando qual é o lado de tensionamento. Porém, às vezes na correria, o mecânico faz e não percebe qual é o lado de tensionar. E ele tensiona para o outro lado. Às vezes a correia é expulsa, às vezes demora para expulsar, às vezes afina a correia, porque temos a correia do virabrequim, que não deixa com que essa correia expulse. Então ela vai esmerilhando a correia até que quebra a correia. Ou então, ela sai de sincronismo. Então, tem que se ver direitinho todo o sincronismo. Se você vê que a correia está pegando só metade da correia, tem coisa errada. Dá uma olhada no prisioneiro, vê se o prisioneiro não está torto, vê se a bomba d'água está alinhada. Tem que dar uma olhadinha completa e geral. Se tiver nessas condições aqui, ó, pegando só parcial da polia, seja ela polia tensora ou polia de serviço. Aqui nós temos um desalinhamento na correia, que o cliente entortou essa peça na hora de montar. Devia ter alguma coisa aqui atrás, entortou a peça, desalinhou e chegou em garantia para nós. Então, nesses casos aqui, às vezes você pode perder até a cortesia da garantia. A peça não tem defeito, foi um defeito provocado, e aí o pessoal fica triste quando pega a garantia, né? Eu também ficaria, mas... Tem que ter cuidado na hora de aplicar a peça para não correr esse risco de perder a garantia. Né? Isso não só para o setor automotivo, mas para qualquer coisa, para qualquer produto que você compra, tem uma maneira de você utilizar e se não for utilizado da maneira correta, a garantia é perdida. Eu tinha uma geladeira lá que minha mãe ligou, era 110, minha mãe ligou no 220, queimou. Aí não tem jeito. Não dá garantia. Aqui... Outro exemplo, né, desalinhamento paralelo de polias. Então, às vezes desgasta realmente a polia plástica. E muitos acham que o problema está na polia, que o material da polia é ruim. Então, deve-se prestar atenção no desalinhamento da correia ou das flanges, dentes da correia saindo. Isso aqui é desalinhamento. Se você força demais o dente, ele costuma romper. Nesse caso aqui, ó, pode ver que ele está tentando sair só de um lado, o outro lado está fixo. Por quê? Esse lado aqui era o lado que estava a força no desalinhamento. Esse aqui também chega demais, né? Antigamente essa peça, ela era uma peça de ferro ou de aço, né? Então ela aguentava aí um torque absurdo. Então às vezes o mecânico ia fazer força na chave e o tensor aguentava. Hoje em dia essa peça é feita de alumínio e não tem a resistência que tinha antigamente. Então, o torque máximo aí, ó, 3 kg força. No geral, a maioria desses tensores é esse torque. Então, prestar muita atenção, porque no caso desse você pode perder a garantia também. E fora o transtorno do serviço, né? O cara está fazendo lá, o serviço quebrou. Até vir a nova peça. Às vezes o distribuidor ou a autopeça não tem para te dar uma nova. Aí você já perdeu tempo, já perdeu o serviço. Às vezes era uma sexta-feira de tarde, acontece isso com você, já era. E deve ser utilizar o torquímetro, né? O torquímetro. Que infelizmente, muita
muita gente não tem um torquímetro na oficina. A ferramenta hoje é o ideal. Não é só para fechamento de motores, tá, gente? Hoje em dia, para tudo se usa o torquímetro. A gente se aconselha, a gente sabe que muita pessoa tem o feeling, sabe a questão do aperto, de tanta experiência, de trabalhar sempre, e aperta parafuso o dia todo, pega um feeling. Mas nesse sistema de sincronismo, roda, motor, não pode vacilar, gente. Tem que usar o torquímetro, porque senão você vai perder dinheiro na sua oficina e ninguém gosta. Não tem jeito. Eu sempre usei o torquímetro, só quando era molecão eu não sabia o que era um torquímetro. Aí eu comecei a usar o torquímetro e nunca mais tive problema. A gente costumava pisar, né? Subia em cima da chave lá para apertar o rolamento de roda, subia, dava uns pulinhos, tá beleza, tá apertado. E mal sabia que estava estragando tudo. O profissionalismo hoje em dia não permite mais isso, né? Não permite. Hoje em dia as peças são muito sensíveis, a montadora exige isso, né? Exige que a peça seja mais leve, seja mais resistente e venha reduzir emissões de gases, né, na atmosfera. Então, a gente é obrigado a fazer assim. Não é porque a gente quer ou porque quer baratear o produto. É porque a montadora exige. E existe um torque pré-definido. Então, se você entrar no site das montadoras, algumas fornecem o torque para você ter. Então, vale a pena você sempre ter o procedimento de troca de sincronismo, para você saber qual que é o ponto do motor, qual que é a ferramenta que você vai usar. Então, cada carro muda. Às vezes o carro parece que é igual, na hora que você desmonta, você vai ver que não é chavetado. Por exemplo, um Renault, você não imagina, quem vai desmontar a primeira vez, não imagina que não é chavetado. Aí o cara põe no ponto lá, na hora que solta a polida, vira brequim, sai tudo de ponto. Se o cara não tem a ferramenta, não vai montar. E até ele saber qual que era o ponto, aí já perdeu tempo e tudo mais. Então, às vezes, hoje é muito fácil, a gente entra na internet e pega o sistema de sincronismo de qualquer carro. Então, não vale a pena perder 5 minutinhos e ter o procedimento, saber qual a ferramenta ideal a ser usada e fazer o serviço bem feito. E acaba sendo muito mais rápido quando você tem tudo na mão. Né? E aqui é um exemplo, né? Qual o motivo de trocar o sistema completo? No caso aí, tensor, polia, correia, folha auxiliar, engrenagem, bomba d'água, tudo junto. Então, por quê? Aproximadamente 40, 50 mil para todos os carros. A vida útil do conjunto todo é a mesma. Então, não adianta você querer economizar, que no final a responsabilidade vai vir toda em você. De repente, você reaproveita uma bomba d'água, reaproveita uma polia auxiliar, às vezes porque você não achou, aquilo pode te trazer muito prejuízo. Eu peguei um caso uma vez, uma Audi Turbo, e o cliente trocou tudo, só não trocou o tensor hidráulico. E aí deu problema no motor, quebrou o bloco, quebrou todo o motor, saiu sincronismo, e o cliente não quis nem abrir o motor. Na hora que ele me ligou, deu problema aqui, coloquei tudo SKF, e realmente ele tinha colocado tudo SKF. A única coisa que ele não trocou foi a que deu problema. Então, no caso desse aí, foi 9 mil reais que o cliente teve que gastar. Então, quis economizar, às vezes, 200 reais para o cliente e teve um prejuízo de 9 mil reais. Então, não vale a pena arriscar. É um toque que eu dou para vocês. A gente pega muito desses casos na rua e não torça para você ser mais um. Né? Troque tudo, passa para o cliente. Se às vezes o cliente ele não quer fazer, é melhor que você nem faça o serviço do que você assumir uma responsabilidade dessa. Eu já vi mecânicos em palestras, o mecânico fala, mas eu aviso para o cliente, ele assina um termo e eu acabo montando. A gente recomenda para vocês que se você não quer fazer, nem faça, porque se você for para o juiz não quer saber desse papel que você mandou ele assinar, porque você é o técnico, você é o profissional e você sabia do risco e montou. Então, você paga esse prejuízo. Eu já vi muitos mecânicos que pagar. Então, não acredite nessa de que, eu vou mandar ele assinar, que depois eu estou coberto, e você não está coberto. Então, troque mesmo tudo. Existe até uma norma aqui, ó. Essa norma foi editada em 2010, que já fala sobre isso. A vida útil é a mesma, tem que trocar, não tem jeito. Se você não trocar, você pode ter aí um prejuízo no seu sistema. E
o ferramental, né? Como a gente estava falando, sempre tem aí um ferramental organizado. Você trabalhando organizado, o serviço rende, você tem a ferramenta onde você acha que ela está, você trabalha limpo, as coisas fluem naturalmente. Então, quando você tem o ferramental, trabalha limpinho, as coisas andam. Eu sei, por exemplo, eu já trabalhei bem sujinho, quem me conhece das oficinas aí sabe que eu já trabalhei bem sujinho e já trabalhei bem limpinho. E eu, por experiência própria, quando eu trabalhava bem limpinho, o serviço rendia, nunca tive retorno de serviço. Então é bem legal. Aconselho a vocês sempre ter a ferramenta, custa caro, a gente sabe. Valorize o seu serviço, que você vai conseguir ter todas as ferramentas aí na sua oficina. Aqui a Skype é um exemplo para vocês, né? A gente tem lá fora ferramenta para vários tipos de sincronismo. Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa moeda é muito desvalorizada e para trazer isso de fora, a gente ainda não consegue num preço bom. Então, para quem gosta, para quem tem curiosidade, para quem tem esse apreço por ferramental, se você quiser comprar na Skype Europa, você encontra. É só você importar, lá tem bastante ferramenta legal. Já que a gente indica aí que você tenha a ferramenta para trabalhar, principalmente no sistema de sincronismo. A gente sabe que pode se ter muito prejuízo. Aqui um exemplo, né, do ferramenta do Fiat, o Palio 16 válvulas. O pessoal costuma tensionar com a chave de fenda, às vezes quebra a mola do tensor e por aí vai. Então, eu já peguei muitos casos de ressarcimento e cliente chamando lá na oficina com problema porque ele não usou essa ferramenta aqui. E é um motor de 16 válvulas que saiu do sincronismo, 2 dentes já em plena válvula. Então não tem jeito. Então aqui a maioria já sabe, né? Esse sistema é um carro muito antigo, mas só ressaltando, a gente até hoje pega muita garantia por conta disso. Então é bem legal você ter sempre as ferramentas aí para tensionar. Às vezes, mas eu consigo fazer com a chave de fenda. Às vezes na chave de fenda você pode barrar na mola, solta a mola, não viu. Na hora que você vai funcionar a primeira vez, o motor sai fora de sincronismo. E são ferramentas diferentes, por exemplo, um motor Fiat 16 válvulas, um motor Volkswagen 16 válvulas? Sim. Cada motor tem a sua ferramenta específica, né? Então, hoje em dia não é tão caro, dependendo do carro, né? Se é novidade, às vezes é um pouquinho mais caro, mas é bem acessível e a ferramenta se paga. O reparador deixa de fazer o serviço porque ele não tem a ferramenta. Às vezes o carro ele exige que tenha ferramenta, se não tiver ferramenta, ele não troca. Ele não consegue colocar no ponto. Então, nesses casos, o reparador ele compra a ferramenta. Então, o que a gente fazia na oficina era sempre, tinha vários amigos, né, de automecânica, então eu comprava, por exemplo, do Fiat 16 válvulas, você comprava do Volks, o outro comprava da Amarok, e por aí vai. Então, quando eu precisava, às vezes eu não tinha, mas eu tinha um amigo que tinha, e assim vice-versa. É uma rede de relacionamento que o mecânico cria entre oficinas que são próximas, né, e um vai ajudando o outro, né? É quase como se fosse uma cooperativa, né? Isso. E aí fica muito mais barato, né? Você trabalha desse jeito, você consegue ter todas as ferramentas na oficina, na medida do possível. E se você não tem, você tem um parceiro próximo de você que tem. Então é bem legal. Às vezes você compra uma ferramenta, o fulano compra a mesma, e às vezes você precisa de uma outra e ninguém tem. Assim também funciona com o aparelho de injeção. A gente também faz assim. Cada um tinha um aparelho de injeção lá. Às vezes o meu não faz o ABS, o seu faz. E a gente vai trocando essas informações. Isso é bem legal. Se você não tem, faça isso. E aí você vai ter sempre a ferramenta para trabalhar. Isso é bem legal. Isso quando é a ferramenta cara, né? As ferramentas baratinhas, às vezes convém você já ter na sua oficina. Sim. Aqui a gente fala um pouco do cuidado da limpeza, né? O cliente chamou a gente para verificar um caso, que ele tinha trocado o tensor, polia e tal, e quando a gente chegou lá para verificar, olha o estado que estava o carro. Nem limpou. Essa bomba d'água aqui devia ser até original, não lembro. Mas vale a pena você sempre fazer a limpeza direitinho, porque às vezes na limpeza você acha alguma coisa que precisa trocar.
Eu já peguei casos de ter vazamento, de ter trinca no bloco, por exemplo, arranca a capa aqui, vê que tem uma trinca no cabeçote, um selo de vedação que está começando a furar, mas não vazou ainda. Então, na limpeza, você já encontra, às vezes, algum possível defeito. Então, é legal sempre fazer tudo bonitinho, tira as capas. A gente perde aí 2 minutinhos a mais, mas faz um serviço legal. E aqui o ajuste da tensão da correia. Então, no caso do tensionador, ele tem um ponto de referência dele, porém, a gente tem um procedimento para fazer. Um deles é nunca começar o serviço com o motor muito quente e nem muito frio. Ele tem que estar na temperatura ambiente. Porque, dependendo da caloria, ragazzi, se ele estiver muito gelado e você colocar o tensor no ponto, quando ele esquentar, ele pode tensionar demais. Então, se estiver muito gelado também o carro, ele pode fazer o contrário. Então, é sempre legal esperar o motor chegar na temperatura ambiente para você colocar ele certinho no ponto de referência. Aí, tudo bem, você deixou o motor na temperatura ideal. O que você vai fazer? Vai montar o sistema de sincronismo todo, e aí você vai tensionar no máximo. Então, você tensiona lá o tensor até o máximo, até ele chegar no batente, aperta o parafuso, e dá lá 2, 3 voltas no motor, dependendo do motor, você dá mais voltas, dependendo do motor que o fabricante recomenda. Então, você dá lá o número de voltas, normalmente é 3 voltas no motor, e aí você sim coloca ele na tensão ideal do ponto. Por quê? Se você não fizer esse giro, você não acomoda a correia. Se você não acomodar a correia, com o tempo você já perdeu a referência. Então é legal você tensionar ao máximo, que a correia vai ajustar bastante, e aí você dá essa volta, ela já se acomoda direitinho, e aí sim você põe no ponto de referência. Se você fizer isso direto, já colocar no ponto, quando o motor funcionar, ele pode ou afrouxar a correia ou tensionar demais. Então esses são os segredos que a maioria das garantias poderiam ser evitadas e o reparador de perder dinheiro. O cliente voltou, o cliente ficou insatisfeito, você perdeu o dinheiro, porque você vai ter que trabalhar de novo, vai ter que ir atrás de nova peça, às vezes não encontra, é uma dor de cabeça. Então você vê um procedimento bem fácil e volta muita peça. E o mecânico hoje em dia sabe que, né? Tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido ele conseguir fazer o reparo no carro do cliente e entregar esse carro, ele vai estar tendo espaço para receber um outro cliente e por aí fora, né? Então, o mecânico não pode realmente se dar o luxo de errar nesses detalhes, né? Hoje em dia, o mercado está bem acirrado. Para você ganhar um cliente, está muito difícil. Para você perder um cliente, é rapidinho. É uma falha, ele já não confia mais em você, às vezes. Então... E o pior, né? Aí sai falando mal de você e você acaba perdendo outros clientes. Se ele migrar para outro, você ainda está no lucro. Agora, se ele falar para todo mundo, às vezes para a família, o cara saiu de sincronismo, meu motor estourou, ficou uma semana na oficina para fazer tudo. Então, a família nunca mais vai o carro. Com certeza. Então, vale prestar muita atenção. Se você tem um menino na oficina, passa o procedimento para ele. São simples procedimentos que têm que ser seguidos, principalmente o sincronismo do motor. Isso vale para um Celta e vale para uma Ferrari. Então, aqui na Ferrari você não vai errar, porque você vai tomar muito cuidado na hora de fazer. Aí você vai baixar o manual, você vai ver o torque, tudo bonitinho. Estou falando besteira? Não, de jeito nenhum. Agora o Celtinha que é rapidinho, tal, não sei o quê, e às vezes é lá que dá o defeito. Então, vamos fazer direitinho que todo mundo sai no clube. Aqui outro, né, que dá muito problema aí, que é da GM também, o mesmo caso do 121, que vai esse furo aqui, com esse vai um pino que trava, e aí se ele saiu dessa posição, se você teve que fazer força para tirar o pino, já está errado. Você tem que fazer o ajuste pela bomba d'água. Então esse aqui é um caso também que volta um monte de garantia por conta que ele fica batendo no limite mínimo. E são garantias procedentes, né? E aqui, como eu havia falado, com muito cuidado na direção que você vai tensionar esse tensor. Então, no caso aqui do Gol, você vai tensionar ele no sentido da flecha que tem no tensor, que é no sentido horário. Se você
tensionar no outro sentido, ele pode fazer com que a correia saia fora, ou às vezes nem permite que dê a tensão correta. No GM, a maioria é anti-horário. Se você montar horário, ele faz com que a correia seja expulsa, e aí vai comer a correia. Eu já montei isso uma vez. A sorte, o cliente chega na oficina e para fazer um outro serviço eu vi. Então, a gente vacila mesmo. Se demorasse mais, se o cliente não viesse, ele tinha que ter pagado um motor para o cliente. Então, sempre prestar atenção na flecha. Se não vem a flechinha no tensor, procure o manual do fabricante que lá vai estar dizendo para você qual que é o lado de tensionar. Nos Corsa, a regulagem é feita pela bomba d'água, como havia dito no 521, e nos Ford costuma ser anti-horário. Outros casos que está vindo muito garantia e ressarcimento é o caso do Renault, Peugeot, Citroën. O pessoal faz o tensionamento ao contrário, funciona sem a capa, ele funciona bonitinho, porém quando você vai pôr a capa segura o rolamento, porque ele está fora da onde ele devia estar, a capa segura o rolamento não gira, a correia começa a passear lá com o rolamento parado, até que a correia quebra, e aí está feito o problema. Volta muito por conta disso. Então, muito cuidado aí na linha europeia, que dá muito problema. Outro caso que deve se prestar muita atenção, no caso do Honda Civic. Prestar atenção na hora de virar o motor, para você ver qual que é o sentido do motor. Existe o Honda que o sentido é horário e tem Honda que o sentido é anti-horário. Então, para você fazer o ajuste correto da tensão, sempre olhar aqui qual que é o sentido de rodagem. E tem um procedimento. Esse caso aqui é um dos motores que você tem que girar o motor umas 8 vezes até que ele acomode a correia para ele dar a tensão certinha, porque quem faz a tensão é a mola. E aí, se você não chegou na tensão ideal, aí sim você vem no parafuso além daqui e você ajusta. Normalmente a mola ela já faz a tensão. Então, se você girar as 8 voltas do motor direitinho, você consegue fazer esse ajuste aí no Honda Civic. Se tiverem dúvida aí, gente, vai perguntando aí que logo a gente já vai começar a responder. Falar um pouquinho da polia damper. Quase ninguém dá importância para essa polia, né? A gente só costuma checar ela quando ela dá problema. Então, vamos falar um pouquinho dela. É um item precioso no sincronismo. Eu já peguei casos de soltar essa polia e a correia entrar dentro da sincronismo e dar vários problemas. Então, vamos compreender aqui um pouquinho da polia do virabrequim. Então, ó, essa polia damper nada mais é de que fazer com que amorteça as vibrações que o motor gera, seja o motor pela vibração do virabrequim ou pela vibração da correia de acessórios. Então, ela vai absorver esse impacto, essas torções indesejadas do sistema. Ela é conhecida como TVD lá fora. Outra coisa que pode ser integrado, né, que pode minimizar essas vibrações, é o eixo de compensação lá no bloco do motor. Não sei se é ruim, vocês já viram, vai preso lá um amortecedor de vibração, que também ajuda essa polia damper. O design do virabrequim, hoje em dia consegue-se fazer um design melhor, um balanceamento melhor no virabrequim, que otimiza a polia damper, e aí acaba fazendo com que ela não venha dar tanto problema. O volante do motor bimassa, a gente já conhece, e a polia livre do alternador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. Aqui, para quem não conhece, nunca viu em corte, né? Então, a gente tem aqui uma face de metal. No meio dela tem uma liga de borracha que une as duas. E, novamente, o metal. Então, essa borracha que vai aqui no meio, que faz aí esse amortecimento do motor. Aí, como que eu testo essa polia? Como que eu sei se a vida útil dela já passou ou se ela tem problema? Muitas vezes ela é um produto chiado, a gente não sabe de onde vem. Então, se você quer testar ela, você vai fazer um risco de fora a fora e aí funciona o motor, liga o ar-condicionado, esterça o volante para lá e para cá, desliga o veículo
E aí, se a marca sair fora, é porque essa borracha está patinando. Ela não está mais aderida às duas faces. E aí você pode trocar essa polia que ela tem problema. A Sky fornece essa polia dumper também. A gente tem no mercado aí. Alguns distribuidores têm bastante de todos os carros. Então, se você quer comprar, procure um seu distribuidor. Se ele não tiver, encomende, que ele vai trazer para você. Aqui, quando ela estoura, né? Então, esse miolo aqui estava aqui dentro. Você vê que se separaram as partes. Né? E no caso era no Renault, o Megane, que teve prejuízos enormes. Né? Aqui, para quem não conhece, era a polia sem o dumper, né? Ela é toda confeccionada de alumínio ou de chapa estampada. E aqui ela, polia dumper. Outro caso, nesse caso era um motor da linha Volkswagen, que aconteceu igual do Renault, né? A correia de fora de acessórios entrou lá dentro da correia de sincronismo. E aí, flutuou a válvula, não tem jeito. Nos Renaults, aí quebra a válvula, às vezes quebra a pistão, quebra a válvula. Então, a gente aconselha que ela seja trocada ou avaliada a cada 90 mil. Você vai substituir a correia dentada, você vê que já está muito velha, já substitui, porque senão ela pode trazer problema. Eu uma vez já fiz um cabeçote, o cliente deixou de trocar e a gente falou, tá ruim, tá ressecado, ele quis montar, não durou uma semana. Ela veio se soltar e separou-se. Então, por que costuma, logo depois, quando você troca tudo, acontecer esse acidente? Porque você colocou tudo novo, tudo está ajustadinho, tudo ainda vai se acomodar. Então, se tiver alguma coisa para dar problema, vai dar problema cedo. E aí o cliente vai colocar com você, porque você acabou de fazer o serviço. Então, vale a pena você trocar e substituir ela por uma nova para evitar esses danos no motor, não prejudicar o cliente e não duvidar de você. Vamos falar um pouquinho do sistema auxiliar, apoia OLV e acessórios. Aqui a polia livre do alternador, é uma solução tecnológica nova, moderna. Os tensores auxiliares e polias, compressor do ar-condicionado e a correia. Então tem correia V, correia multi-V e correia poli-V, assim vai. Aqui, para quem não conhece, está um tensor em corte, né? Nós temos o eixo aqui, tem uma mola e um anel amortecedor. Ele faz com que as vibrações sejam todas concentradas aqui e amortecidas. Existe uma vedação para que não entre sujeira dentro desse componente, para que não venha causar ruído. Normalmente vai normalmente GBBs aqui. A placa de proteção, para proteger todo esse rolamento aqui contra sujeira, água e tudo mais, além da vedação. A polia pode ser sinterizada ou de aços forjados. E a mola aqui, como eu já havia falado. Então, se você de repente notar que essa polia tensor ou esse tensionador está batendo demais, ele já deve estar fraco. Então, sempre dá uma olhada quando você vai trocar o sistema de sincronismo e já dá uma avaliada na correia de acessório, para ver se não tem nenhum rolamento ruim, nenhuma polia ruim ou polia do alternador ruim. Porque se de repente der problema lá fora, pode entrar dentro da capa da sincronizada e trazer danos no motor. Aqui, para quem não conhece, né, vamos compreender a polia livre do alternador. Então, o papel dessa polia aqui é passar a reduzir as vibrações e também evitar o consumo de combustível. Porque quando o alternador se carga, ela começa a virar livre. Por isso se chama polia livre. Numa partida do motor, ela funciona livre, ela não carrega o motor. Então, na hora da partida, o motor acaba girando mais livre. Acaba economizando o combustível e também a bateria do motor.
Normalmente é para o sistema multi-V, né? E também desempenha um papel de energia cinética do alternador. Vamos falar aqui dentro. Aqui nós temos a polia, onde vai circular a correia dentada, a correia multi-V, desculpa, o eixo da polia, os dois rolamentos vão aqui na extremidade, e a embreagem, que só tem um sentido. Então, vai haver um acoplamento dessa embreagem aqui na hora que o alternador necessita de recarregar sua voltagem. Então, é bem legal essa polia, já vem muito nos carros modernos, start-stop, entre outros aí. Se você não trocou ainda, já você vai ter que trocar uma dessas e a Skype já fornece isso aí para o mercado de reposição. Sinais de consequência da polia livre do alternador com funcionamento incorreto. Então, normalmente você vai ver um ruído na marcha lenta, que desaparece quando a velocidade do motor aumenta. A bateria não carrega normalmente, então você já pode suspeitar que ela já não está mais acoplando a embreagem. Fortes vibrações na correia auxiliar, você vê que a correia está dando muito golpe, é sinal que a embreagem está acoplando e desacoplando, então é sinal que está ruim essa polia. E o maior risco é travar, né? Se ela travar, pode gerar dano no motor, pode quebrar o tensor, por aí vai. E a correia multi-V. Antigamente se tinha a correia V, nos motores mais antigos, motor AP, CHT e tudo mais, tinha aquela correia V que tocava somente o alternador ou a bomba d'água, ou o 2-1. E aí depois veio a correia multi-V, que ela já abraça melhor todo o conjunto, e aí já vem com ar-condicionado, direção hidráulica. Então, essa correia já bem melhor, já toca bem o serviço, e não costuma dar registro, porque normalmente essa correia multi-V, ela tem um tensionador automático. Então, é um sistema moderno, que foi criado desde os anos 90. E a correia elástica, que o mercado adotou aí também, a Volkswagen foi um dos primeiros a adotar. Então, é uma inovação bem legal. Tem muita gente que não gosta, porque dá trabalho com aquela correia, quando está nova, parece que vai rasgar a correia. Mas tem um procedimento de se colocar, existe a ferramenta ideal para se colocar e fazer esse ajuste. Então, o legal em comparação à correia multi-V, possui sempre um tensor para evitar esse dano. E a correia elástica não tem o tensor. Então, ela vai sempre funcionar daquela maneira. Agora, um problema da correia elástica é que se você remover ela, você não pode reinstalá-la, porque você pode aí estar danificando a correia na hora de tirar ou na hora de montar. E se você também inverter a posição da correia, ela pode já vir estourar rápido. Então, se tirou essa correia fora, monte uma nova e você vai garantir o serviço. As correias elásticas elas têm de 2% a 3% menor, é mais curta mesmo, para que você venha colocar e ela venha se ajustar ao longo do trabalho do motor. Aqui no desenho, né, como faz a instalação. Então existe aí, às vezes dependendo do fabricante que você vai comprar a correia, ele já te manda uma ferramentinha para você montar. A gente até colecionava lá na oficina, lá que guardava um monte. Então sempre usar a ferramentinha, não tentar colocar com chave de fenda, qualquer ferramenta pontiaguda que você vai machucar a correia. Então põe a ferramentinha aqui, aperta a correia bem alinhada aqui, e aí você vai fazer a volta no motor e ela vai encaixar. E tem um detalhe também, né, que esse tipo de correia, depois que você montou, se tem algum problema para você ter que desmontar, você também não pode mais reaproveitar a correia, né? Não pode. Principalmente se você... Porque a correia, quando ela trabalha num sentido, por exemplo, ela está trabalhando em sentido anti-horário. Se você e montar ela já vai, na primeira semana, ela desvia e já quebra. Então, na dúvida, troca, porque pode dar prejuízo. Vai substituir, por mais que seja nova, tem que colocar uma nova, a não ser que você queira arriscar. E sistema de corrente de comando. Hoje os motores modernos, a maioria é por corrente de comando.
E aí tem umas dicas aí que devem ser seguidas, né? Aqui a SKF já fornece para bastante carros aí nacionais importados. Aqui nós temos o guia da corrente. No kit vai também a polia, a engrenagem do mirabequim, as polias do comando, o tensionador da corrente. Aqui não tem a junta, mas dependendo do carro, se vai uma juntinha, a SKF manda com junta. Normalmente vai só cola, aquele silicone líquido, você monta com silicone líquido. Se vai junto no kit, também vai a junta. E vai as abas laterais aqui, os guias de corrente, que são os que mais desgastam, são os guias. Então, a SKF te entrega o kit completo para que você não precise correr atrás de nada na hora de substituir. Por vezes vai até parafuso novo, retentor, depende do sistema, vai completo. E aqui, quando substituir a corrente, né? O fabricante ele fabrica a corrente, os guias, tudo para toda a vida útil do motor. Porém, a gente sabe que a manutenção preventiva é difícil de ocorrer, o cliente ele não aceita essa manutenção preventiva e troca o óleo com o tempo passado, mistura óleo, não usa o óleo correto, e aí faz com que a vida útil do sistema seja comprometida. Muitas vezes borra de motor, tudo isso compromete essa vida útil da corrente. Então, como que eu devo analisar? Então, você pega o estetoscópio, um carro que tem corrente, você aproxima lá perto da capa ou da frente do motor e você vai ouvir se tem algum ruído. Se a corrente está batendo, é sinal que já tem folga no sistema da corrente. Então, deve ser substituído. Então, basicamente é isso. Aconselhar verificar a tensão da correia a cada manutenção que você for fazer no carro. E como eu havia dito, a manutenção está basicamente na lubrificação do motor. Se o cliente ele troca o óleo bonitinho, sempre usa o mesmo óleo de qualidade, tem a manutenção em dia, não vai ter problemas com isso. Porém, a gente, como técnico, como reparador, a gente tem que sempre avaliar as condições para manter o carro do cliente em dia. Aqui as principais vantagens da correia e do sistema de corrente. Então nós temos aí a correia de distribuição, custos de produção reduzidos, então se torna mais barato, né? Integração fácil da bomba d'água no sistema, melhor para a correia de distribuição. O acionamento de bomba de injeção diesel ou de pressão mais simples. O nível de ruído é mais reduzido. Que mais? O acionamento é mais simples, é mais fácil de substituir e tudo mais. Porém, existe vantagem na correia de distribuição também, que a correia dentada não tem. A vida útil é muito mais longa. Para quem é de oficina sabe que o carro que tem corrente de comando quase nunca se tem manutenção, já acaba esquecendo de olhar essa parte, né? Porque normalmente o carro correntado a cada 50 mil se troca. Então o carro com uma corrente de distribuição, às vezes está com 200 mil e o carro ainda está com a mesma corrente. Então isso é um ponto positivo. Falhas por norma, perceptíveis devido ao ruído de chocalho. Então, se tiver ruim, vai fazer muito barulho, tem que trocar. Então, esse é um ponto negativo, porque quando está ruim, faz muito barulho, parece até que o motor está quebrando. E adequado aí para os veículos maiores, com motor maior, né? V6, V8, então, nas Porsches já sai assim originalmente, Touareg, entre outros carros aí. Então, as fábricas acabaram adotando esse sistema por ser um sistema mais prático e gera menos reparação. Então, o fabricante acaba dando uma maior garantia do veículo. Então, esse é um ponto positivo aí da corrente de distribuição e acaba sendo mais barato. E é isso.
A gente acabou os slides. Né? Bom, antes de iniciarmos a parte de perguntas e respostas, né, vou voltar a convidar você mais uma vez, você que está participando com a gente, deixe o seu nome, deixe a cidade de que você está participando e deixe também o seu e-mail, né, que dessa vez nós vamos aqui mais uma vez, e para você que está participando, você vai receber um certificado de participação dessa palestra por e-mail. E, Cristiano, antes de a gente dar sequência também, duas situações curiosas que nós temos hoje, né? Participação internacional. O Tarcísio, de Lisboa, em Portugal, está acompanhando a nossa palestra. Legal. Nós temos também, lá em Uberaba, o Leandro Marco, ele que é professor do Senai em Uberaba, aproveitou, sabendo que nós tínhamos a palestra aqui, colocou todos os alunos, então, para participar dessa palestra. Um total de 20 alunos que estão participando aí, acompanhando, né? Agora, Leandro, depois você vai fazer a prova sobre a palestra também? É isso aí. Você tem mais um vídeo para a gente encerrar? A gente tem um vídeo, sim, de uma troca de sincronismo, um vídeo lá de fora, porém é um motor que todo mundo conhece, que é um motor Opel da GM, e faz toda essa troca aí, inclusive da bomba d'água. É bem legal a gente assistir e ter uma ideia de como é que faz, né? Só fazendo um lembretezinho, esse aqui tudo bem, é o Opel da General Motors. Agora não é mais, né? A Opel foi comprada pelo grupo PSA. É um vídeo, não é tão recente, mas é um vídeo bem legal que explica cada assunto que a gente abordou aqui no treinamento.
Bem, então você acompanhou aí então, né, o vídeo onde o processo aí foi feito num carro Astra, né, o Astra que foi vendido aqui no Brasil, porém com motor 16 válvulas com a marca Opel, né, a Opel que era do grupo General Motors, né, do grupo General Motors Mundial, hoje em dia pertence ao grupo PSA. Bem, Cristiano, vamos então começar com as perguntas. Nós temos aqui o Leandro Marco. Ele pergunta o seguinte, ele pergunta se a SKF disponibiliza manual técnico de sincronismo. Sim, nos kits de corrente ou de correia com os acessórios, que é polia, engrenagem, correia, que vem completo, a SKF já dentro da embalagem já disponibiliza a instrução técnica, o passo a passo de fazer. Agora, se você comprar o tensor separado, ou uma polia separada, aí a gente não fornece essa instrução de montagem. Aí você vai ter que procurar na internet, para quem tem aí sites de sincronismo ou doutorie, eles te dão aí esse suporte. Para quem tem, te dando esse suporte aí. Mas se você quer ter a instrução completa, você compra o kit da SKF que já vem completinho para você montar. E a outra pergunta também que segue na mesma linha, né? É do Jorge Nocelli dos Santos. Ele pergunta se a SKF fornece diagrama de sincronismo de correia dentada. É basicamente a mesma pergunta, né, do primeiro. Quando você compra o kit completo, aí já vem com o diagrama certinho para você fazer a montagem. E a outra aqui que já exige mais do seu conhecimento técnico, né? O Otávio Silva, ele está perguntando o que é o volante bimassa. O volante bimassa é o volante do motor, né, que vai lá na embreagem. Então, são duas peças, duas peças que são flutuantes, e entre elas existe uma mola para evitar essa torção e diminuir essa vibração do motor. Funciona basicamente como uma polia damper, porém do outro lado do virabrequim. Então, alguns motores, quando ele tem uma vibração maior, exige um controle maior disso aí. Aí existe o volante bimassa que tem aí no Golf, em outros carros aí. Então, basicamente é isso. Funciona como uma polia damper, porém do lado da embreagem. E também tem a polia damper do motor TSA, desse motor novo da Volkswagen, que também tem como se fosse um contrapeso aí dentro da polia. Então, tem até um jeito certo de você montar. Se você montar ela fora, ele pode balancear o motor. Nesse caso aí, do motor PSA. No caso, você está falando do motor do Volkswagen, o TSI ou o motor da PSA Peugeot? É o motor PSA da Peugeot. Motor e já que comentamos, chegando nesse ponto, né, uma situação muito interessante que vem acontecendo, que no caso, por exemplo, dos motores 3 cilindros, de uma maneira geral, tanto na Ford, como na Volkswagen, como na PSA, pelo fato de ter 3 cilindros, então o balanço diferenciado, ele vibra muito. E aí, o que a engenharia fabricante de motores faz? Procura situações para compensar isso. Então, muda-se o tamanho do coxim, muda-se componentes internos, muda-se polias, como por exemplo... Põe a polia damper, adiciona contrapeso na polia, melhora o sistema do virabrequim, e por aí vai. Então, para diminuir essa falta de um cilindro. E isso acontece geralmente em motores que têm cilindros pares, cilindros ímpares, né? Que é o caso, por exemplo, desses novos motores de 3 cilindros. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso do motor diesel, né, como o da Ford Ranger, que tem 5 cilindros, né, é uma outra situação também que você tem que utilizar desses recursos para compensar essas vibrações. No caso da gasolina, por exemplo, temos um motor Audi, que equipa o motor da Volkswagen, da Audi, de 5 cilindros, né, que vai para o Jetta, que segue a mesma linha, né. Isso. Então, nesses casos, o motor ímpar, uma vibração muito maior, por faltar esse outro cilindro para gerar realmente essa paricidade aí. Então, acaba se compensando de todo lado. Então, põe o peso no motor,
põe um peso a mais no virabrequim, na ponta do virabrequim, na embreagem, e por aí vai, para poder diminuir e não transmitir o volante. Então, basicamente é isso que as montadoras costumam fazer para diminuir essa vibração do motor. E lógico que isso é todo um processo que é estudado, né? São horas e horas e horas de estudo, de testes, né, para se chegar a um denominador comum. E nessa parte, ainda falando de sincronismo, Cristiano, é muito importante também, como você já citou por aqui, no caso, por exemplo, da troca da correia dentada, pensar realmente em trocar o tensionador, até na situação que o cliente chega e fala, não, eu quero que você troque sua correia, não troque o tensionador, não é mesmo? É verdade, nem que você, de repente, venha parcelar esse serviço do cliente, ou venha fazer uma gratificação, é melhor você trocar e garantir esse serviço do que você montar sem trocar essas peças. Então, ou você não monta, ou você dá um jeito, conversa com o seu cliente, explica que a vida útil de todas as peças de sincronismo são as mesmas. Então, explica para ele, nem que de repente um tensor é R$30, dá de cortesia, ou põe na mão de obra, ou faz um agrado para o cliente, fala, olha, você não queria, eu troquei, e só para garantir o serviço, eu tenho certeza que o cliente vai falar, não, então eu pago. Porque realmente, se você não troca, existe muito dano de motor, e eu não quero que você seja o próximo. É complicado. Agora, você falou, por exemplo, em sistema de sincronismo que utiliza a corrente. Isso. Geralmente, as pessoas tendem a esquecer porque é corrente. Mas ele também exige que você faça uma manutenção preventiva e, depois de um certo período, talvez você tenha necessidade de trocar essa corrente, né? Agora, como é que o mecânico sabe qual é esse período? Como é que ele verifica isso? Então, normalmente, a vida útil está ligada somente à lubrificação. Então, se o cliente troca direitinho o óleo, normalmente ele não tem problemas. Exceto alguns casos, e na oficina eu já vi que montadoras tiveram recalque por conta da corrente e perdendo o sincronismo, assim, de luz da injeção, e o mecânico apanha até achar esse problema, porque realmente é raríssimo apresentar problemas nesse tipo de motor, sincronismo por corrente. Porém, se você quer fazer uma preventiva ou quer saber se tem algum problema no sistema de corrente, então é mais pelo uso do estetoscópio. Então você vai pelo ruído. Se o motor estiver apresentando um ruído acima do normal, já está na hora de trocar. E tem que aconselhar o seu cliente a trocar, para que não venha aí sair de sincronismo no motor, o cliente ficar na rua. E o buroscópio também é uma ferramenta importante para você fazer esse diagnóstico? Buroscópio? É como se fosse, por exemplo, um equipamento de ultrassom, com uma câmerazinha na ponta que você... É que é bem difícil o acesso, né? A não ser que a tampa do enchimento, do preenchimento de óleo esteja bem em cima da corrente. Aí ele consegue ir navegando lá e consegue ver. Mas se de repente para trás, aí ele já não vai conseguir enxergar lá. Mas pela câmera eu acho muito difícil ele achar alguma coisa de irregular no sistema. É mais fácil pelo ruído. E se você não tem estetoscópio, você pega uma chave de fenda mesmo, põe no ouvido aqui, que você vai ouvir alguma coisa batendo lá. Antigamente a gente conhece bem aí o motor CHT, que chega na oficina batendo pra caramba. Então, por aí você já tira. Então, no caso dos Corolla, os carros japoneses, funciona da mesma maneira. Quando começa a folgar a corrente, dependendo do tensor, ele é hidráulico. Então, costuma-se ir preenchendo esse desgaste até que não consiga mais. Então, aí ele começa a bater. Dependendo do carro, se ele for um carro muito bom, ele já fuga na injeção do veículo. O motor está quase bom, já está saindo do enquadramento dele. Aí, no caso, a injeção, a luz da injeção já acende no painel. No caso das Porsche Cayenne, eu peguei muito defeito nesse lá na oficina. E realmente o aparelho não fala que está fora de sincronismo.
mas ele detecta uma falha na injeção porque o motor começa a se comportar de forma irregular, começa a vibrar, começa a dar consumo de combustível, e acende a luz e você tem que batalhar até que você chega lá no sistema de corrente. Tá um problema. Porque normalmente esse tipo de público não faz a manutenção periódica. O cara acha que ele comprou um supra-sumo de carro e ele não precisa dar manutenção. Então o óleo ele é para trocar com 5, ele troca com 10 e por aí vai. Então isso gera desgaste na corrente e aí acaba saindo fora de ponto, por mais que a corrente lá tenha um sistema de avanço hidráulico lá dos comandos, ele é muito sensível a qualquer desgaste, ele acaba acusando na injeção. E uma outra situação também que tem que se ficar atento, né? É no caso do carro que passa por uso extremo, né? Então, o carro de uso extremo, o que você pode citar, aquele carro que anda, por exemplo, todo dia, um ano e para do trânsito, né? Um ano e para do trânsito extremo, para quem passa por situações de estrada, onde tem muita terra, também é muito extremo, e o fato de você deixar o carro parado na garagem, por exemplo, você anda com ele hoje, uma semana parado, depois volta a utilizar, também é um uso extremo. Então, nessas condições, é recomendado você fazer a revisão subrecomendada a cada 10.000, é você imputar pela metade, ou seja, 5.000. Né? E no caso, por exemplo, da correia sincronizadora, se o recomendado atual é para 60.000, nesse caso você vai trocar 30. Isso. Esses usos severos, né, que a gente não conta. Por exemplo, eu rodei 50, ou por exemplo, 5.000 com o meu carro, mas numa cidade igual a nossa, que tem trânsito caótico, a gente passa o maior tempo parado do que andando, e o motor ele está funcionando ao mesmo tempo. Então, o odômetro não está rodando, porém, o motor ele está funcionando. Então, isso que deve se levar em conta. Então, quando o seu óleo já atingiu 5.000 quilômetros, ele já atingiu muito mais do que isso no motor. E vale também o tipo de cliente que conduz o veículo, se ele exige muito do veículo, altas rotações, e por aí vai. Então, tipo de uso extremo tem que ser fiel na troca de óleo do lubrificante, sempre seguir o lubrificante que a montadora recomenda, nunca fazer a troca, a não ser que você troque por um lubrificante melhor, de alta qualidade, porém, que siga os mesmos parâmetros da montadora, o fabricante que recomendou aquele tipo de lubrificante. É importantíssimo. E uma outra questão que estão colocando aqui também, várias pessoas no nosso chat, pedindo aí dicas para detectar peças falsas. Nós temos um aplicativo que chama SKF Authenticator. Então, se você tem alguma dúvida se a peça é falsa ou não, seja rolamento ou qualquer peça, você baixa esse aplicativo, tira uma foto dessa peça, uma foto bem tiradinha, a gente consegue saber se a peça é falsa ou não. E a gente te dá esse retorno da resposta. E se você também, de repente, com esse aplicativo, de repente eu não tive retorno, você manda para o 0800 pelo WhatsApp, manda a foto, eles mandam essa foto para a gente e a gente analisa e vê se é falso ou não. É muito difícil tensores e correia da parte da SKF ser falsificado. Isso eu nunca peguei. Porém, eu já peguei bastante em amigos meus de oficina, tensores originais, que vem na caixinha original, e dentro é um tensor de condicionado. Isso acontece muito. Teve um cliente lá em Franco da Rocha, e outro dia eu fui fazer um outro serviço para ele, que ele me chamou, estava com dificuldade numa embreagem e tal, e fui ver o atuador, e ele tinha 60 carros no galpão para se trocar a correia dentada, que ele comprou correia falsa, comprou um kit de correia falsa no meu concorrente. E ele não sabia, o preço chamou a atenção dele, e ele comprou um monte, comprou mais de 100 kits, era muito barato, e ele começou a trocar. Ele tinha um amigo que tinha uma frota, trocou a frota do carro inteiro, do carro, e aí começou a estourar um motor, estourar dois, estourou do maré, que é do dono, e por aí vai. Aí ele chamou, aí ele chamou o fabricante da correia, e o fabricante falou para ele que era falso. E aí teve a sorte que ele tem um controle nos carros de
quais foram trocados e quais foram colocadas as tais peças, e ele chamou essa frota para trocar, e ele teve um prejuízo enorme. Você imagina, era de 40 a 60 carros. Ele teve que refazer o serviço de novo, comprar a peça original, que era mais cara, e fora para o cliente, acho que não. Com certeza perdeu. Então é assim, é o que a gente fala, sempre compre de distribuidor autorizado ou de autopeças que você tem confiança. Você pegar essas peças que o cliente, qualquer chega na sua porta, abre o porta-mala e enche os olhos, esse cara aí, com certeza, está querendo te prejudicar. E a conversa é sempre a mesma. Não, eu trabalhava lá na empresa, aí me dispensaram, eu peguei uma parte em produtos, né? É sempre assim, não, olha, ele fechou e saiu vendendo por aí, eu comprei para revender para vocês, por isso que está sendo um pouco mais barato, né? É sempre aquela conversinha, né? É complicado. Para quem conhece muito, às vezes consegue pegar as diferenças, mas para quem só olha assim, às vezes não consegue pegar porque eles dão um tapinha na peça que você acaba passando despercebido. Então, compre do distribuidor autorizado que você vai comprar uma peça idônea. Então, nos casos que ele falou de peça falsa, você pode baixar o aplicativo ou mandar direto para o 0800 que a gente responde lá se a peça é falsa ou não. Porém, como eu havia dito, essas peças eu nunca peguei falsa no mercado da nossa marca, ainda bem que nunca. Pois bem, Cristiano, uma outra situação também que eu vou voltar para você, referente até à matéria que está disponível no nosso canal Mecânico Online, né, que você troca do rolamento do FIT, né, onde as pessoas viram você utilizando aquele cartãozinho e continuam perguntando onde é que esse cartão ele é produzido lá na Europa, a gente traz em tempos 2.000 cartões, 3.000 cartões, e a gente vai distribuindo conforme gera demanda, ou o cliente teve um problema, a gente dá um e tal, porque são cartões caros, o frete é caríssimo por aí. A gente está tentando fazer aqui no Brasil para já mandar junto na caixinha. O cliente comprou uma vez com a ABS, ele já consegue examinar, e por enquanto a gente não consegue alguém que faça esse tipo de produto. Porém, se você quer ter esse cartão, você pode mandar para o 0800 o seu endereço e você fala lá que você quer esse cartão que você viu aqui no mecânico e a gente te faz essa cortesia desse cartão. Não vou prometer para todo mundo, porque de repente 10.000 pessoas querem, eu não tenho. Você não tem. Mas se você está assistindo aí, quer o cartão, se fosse você também iria querer, que é uma ferramenta boa e precisa, você tem que ter auxílio. Pede lá no 0800, manda o seu endereço que a gente te envia por correio. A gente faz essa doação desse cartão. Bem, estamos chegando então ao final de mais essa participação aqui da SKF no nosso O Mecânico ao vivo, né? Antes de encerrar, perguntar para você como é que foi a participação de vocês no Conect, foi legal, foi bacana? Foi bem legal. Eu encontrei muitos clientes, muitos amigos reparadores, tive uns feedbacks de alguns treinamentos que eu fiz, muito legal. Teve um cliente que quase fez eu chorar, que disse que foi muito bom o treinamento que eu dei para ele, que a oficina dele começou a evoluir, alguns erros que ele tinha, que ele produzia, ele deixou de fazer e começou a ganhar. Isso é muito importante para nós, esse é o nosso trabalho. Eu espero ter ajudado vocês nessa noite, com essas dicas. Se vocês têm alguma dúvida sobre montagem de alguma outra peça, ou de algum outro produto, manda para a gente esse feedback, que a gente pode preparar outras palestras para vocês, outros treinamentos. E qualquer dúvida pode contar com a gente, com a SKF. A gente tem nosso 0800, que é 0800 14 11 52. Vai ter pessoas lá para atender vocês. Qualquer coisa, a SKF está aberta, seja sugestões, elogios ou críticas. Principalmente as críticas é muito bom, para a gente melhorar cada vez mais o nosso produto. Eu creio que não tem tanto problema assim. A gente é um fornecedor aí original das montadoras, então dificilmente você vai ter problema. Mas se você tiver algum problema, pode contar com a SKF, critica, e a gente vai ajudar você de toda forma.
Bem, eu quero aproveitar e agradecer então a você, Cristiano, por participar mais uma vez do nosso Mecânico ao Vivo, agradecer ao Fábio, e também o Fernando, né, que estão aqui dando a retaguarda, o Cristiano na frente das câmeras, o Fábio e o Fernando na retaguarda para esclarecer as dúvidas, passar as informações para você. Agradecer as pessoas que nos deram retaguarda aqui para fazer essa transmissão. Nós temos o Alexandre Vilela, temos o Demetrios, parabenizar também o Fábio Antunes Figueiredo, que é o presidente do Grupo Equim, que agora temos a revista Mecânico, temos também a revista Carro, né? Ele que é o grande idealizador desse Mecânico ao Vivo, né? Agradecer a ele por dar essa oportunidade para que a gente tenha condições de difundir cada vez mais nosso trabalho. Agradecer você por acompanhar essa nossa transmissão e participar com as suas perguntas, os seus questionamentos, e lembrar que essa palestra que nós mostramos aqui para você, ela vai estar disponível em breve no nosso canal do YouTube, que é o Mecânico Online, então youtube.com.br Mecânico Online, que, aliás, no final de semana da Autonec, chegou a 60 mil inscritos. Já ultrapassamos então essa margem, né? 60 mil inscritos, com vários vídeos técnicos que você encontra lá. Nós temos mais de 10 milhões de horas assistidas no canal do YouTube. Realmente é uma situação que nos deixa com muito orgulho, né? Porque... E é um privilégio que o vídeo mais acessado é o da SKF. Exatamente, muitos que estão lá, nós fizemos inclusive na revista Mecânico. Se você não recebeu ainda, vai receber nos próximos dias, né? Nós fizemos uma tiragem especial que foi distribuída na Autonec, e agora ela começa a distribuição regular aí para os canais. Você pode pegar a revista Mecânico na loja de autopeças, pode receber na sua casa se você é assinante. Então você vai ver lá, né? Nós temos lá um anúncio dizendo que o canal do YouTube é 10, né? 10 milhões de horas assistidas, e uma lista dos 10 vídeos mais assistidos que você encontra lá. E também, você navegando pelo canal, vai encontrar muita coisa interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Nosso Facebook, já temos aí mais de 520 mil seguidores. Aliás, vou lembrar, Cristiano, nós estamos com uma campanha no Facebook que é Orgulho de Ser Mecânico. A última vez que eu dei uma checada nessa campanha, ela já estava lá com quase 100 mil pessoas que receberam a mensagem, que a mensagem foi alcançada. Então, nessa campanha Orgulho de Ser Mecânico, você deixa lá uma frase, uma mensagem sua, dizendo por que você tem orgulho de ser mecânico, que nós vamos selecionar as melhores e vamos passar a publicar nas próximas edições da revista. Então, tem bastante coisa aí que nós estamos preparando aí para esse ano. O ano ainda está começando, vamos dizer assim, né? Então, tem muitas ações para realizar, inclusive para a SKF, não é verdade? É verdade. E participe mesmo. Quem sabe a sua frase aí não aparece na revista. Caso você tenha alguma dúvida, solicite para a gente poder te ajudar, ir atrás de matéria, de montagem, de vídeos, seja o que for, contate a revista Mecânico, a gente vai ajudar vocês aí em tudo que vocês puderem. Então, o feedback de vocês é o melhor caminho para a gente fazer o nosso serviço. E os nossos canais de informação, você sabe, a revista Mecânico, que inclusive também no portal omecânico.com.br você encontra a versão da revista Mecânico em PDF. Nas matérias que você lê da revista Mecânico, tem lá o QR Code, você vai com o seu celular, ele vai automaticamente te jogar para o vídeo ou para matéria mais detalhada no nosso portal. Você também acessa o nosso Facebook, facebook.com/omecânico, e lá você curte, tem acesso a várias informações. O nosso canal do YouTube, como eu já falei, youtube.com/omecânico online, também com todos esses vídeos. E são esses os canais aí que você pode interagir com a gente e receber a informação que nós sempre preparamos com muito carinho para auxiliar você no seu dia a dia de trabalho. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por acompanhar aí o nosso trabalho e até uma próxima vez com mais um Mecânico Online para você. Muito boa noite, até a próxima. Boa noite, Cristiano. Muito boa noite,